Bom dia, obrigado pelo convite, senador. Vou ser breve, vou cumprir aqui com os 10 minutos, prometo. O passador, por favor. O IBGM é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. A gente representa toda a cadeia produtiva do setor, passando aí por joias em ouro, prata, bijuterias, gemas coradas e todos os metais preciosos. Dando uma pequena contextualizada do setor, como a imensa maioria dos setores produtivos brasileiros, a gente tem uma predominância de micro e pequenas empresas, né, o que às vezes soa um pouco estranho, porque quando se fala de joias se imagina em grandes empresas, mas essa não é a realidade industrial do nosso país. A gente conta aí com 90% de empresas que estão hoje no Simples. Tem uma alta densidade de valor e baixa barreira de entrada, e isso nos proporciona uma concorrência desleal gigantesca, principalmente com produtos asiáticos, com contrabando, com importações subfaturadas. A gente tem um produto que tem um alto valor agregado e extremamente portável, o que leva ele a uma sensibilidade muito particular em relação à carga tributária. Baixo investimento necessário em infraestrutura, a gente não precisa de grandes estradas ou rodovias ou ferrovias para escoar a produção, o que facilitaria muito que a gente fosse um potencial exportador desse produto. A composição, basicamente, ouro, pratas e gemas. É um produto de alta liquidez, como todos sabem. O ouro, principalmente, é um ativo financeiro com cotação internacional. Estamos localizados, principalmente, né, os grandes polos estão aí em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Temos 2.235 empresas, indústrias, sendo que temos apenas 8 em Manaus. Dessas 8 em Manaus, 5 basicamente são efetivamente produtivas e uma em grande escala. 19 em empregos na indústria, temos 19.359 empregos diretos e em Manaus 970, que é 0,5% desses empregos. Os dados aqui, não vou passar aqui, que são dados de produção industrial, os dados da transformação industrial, 2,2 bilhões, receita líquida de vendas, 3,8 bilhões, que é 0,11% da indústria de transformação, ou seja, uma representatividade ainda muito baixa para um país tão rico mineralmente como o nosso. Eu fiz questão de trazer esse gráfico porque ele mostra realmente a falta da competitividade da produção brasileira. Eu costumo falar aqui, professor e senador, que a gente continua vivendo no Brasil o Brasil colônia. Nós somos um grande exportador do commodities mineral, nós somos grandes exportadores de ouro sem sequer a primeira etapa de industrialização ou de refino. A gente exporta o bullion, o bruto, sem nenhuma agregação de valor, assim como também as nossas gemas coradas, né? A gente tem aquele ponto de inflexão e a gente vê que, efetivamente, a gente descolou muito essa boca, né? A gente tem importado cada vez mais. Isso são dados oficiais. Se a gente pegar os dados oficiosos, acho que todo mundo aqui ficaria muito impressionado. E a exportação também é pequena e nos mostra que a gente tem uma grande potencialidade. O Brasil ele tem uma vocação muito grande para a indústria joalheira, que é uma indústria importante em diversos países, mundo afora. Nós temos aí nessa exportação, 90% dessa exportação aí é de bruto, né? A gente tem, quando eu digo que a gente tem esse problema da exportação do bruto, principalmente no ouro, do bullion, a gente não consegue nem aferir o teor, porque ele não faz a primeira etapa de industrialização, que seria o refino, onde a gente pelo menos teria certeza que a gente está exportando aí um ouro 999, fazendo com que as nossas divisas ficassem equilibradas e transparentes. Partindo direto para as sugestões de emendas, que já foi também imensamente discutido aqui, uma emenda que eu acho que é bem convergente com tudo que foi falado aqui é a da alteração da data de corte de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2025, né? Onde daria tempo não só para outros PPBs entrarem no corte, como também o setor se organizar e conseguir provar tecnicamente porque ele deveria ficar, né, nesse corte com a alíquota aí de 6,5%, partindo a ter um IPI zerado em janeiro de 2027.
A segunda redação, ela já foi proposta em algumas emendas, é uma redação proposta em cima, fazendo um corte em cima da produção efetiva, ou seja, aquelas empresas que tiverem uma concentração de 10% ou menos da produção nacional na Zona Franca de Manaus teriam, os setores teriam o seu IPI reduzido a zero, o que é muito coerente, porque a gente vê que o setor de joias ele é um setor que tem aí a sua produção, mais de 90%, mais de 95% da produção não é na Zona Franca de Manaus, ela é produzida nos estados, a gente estaria afetando essa produção mais ainda e criando realmente uma grande falta de competitividade nos estados, prejudicando toda a cadeia e, principalmente, eu acho que é importante a gente falar, porque pode dizer assim, por que você está preocupada se todo mundo está no Simples e o Simples não paga IPI? Mas eu acho que tem algumas considerações. Primeiro, é a capacidade de formalização do setor. O Simples, hoje, ele acaba sendo um grande impeditivo e ele acaba encolhendo as empresas e reduzindo elas aqui, muito entre aspas, na mediocridade do Simples. Porque se elas saírem do Simples, é praticamente um suicídio fiscal, elas não conseguem se manter. E hoje, com o grama do ouro a R$ 480, é só fazer uma conta. Uma pequena indústria familiar, com 4 pessoas da família trabalhando, ela produz facilmente por mês 1 quilo de ouro, que são R$ 480 mil de matéria-prima. Então, nisso, a gente vê que uma pequena empresa, ela desenquadra facilmente. Tem que tem que criar vários CNPJs, né, que acaba sendo a artimanha que todo mundo acaba fazendo. Mas não é esse o interesse. E, além disso, a gente impede também que os grandes players financiem as pequenas empresas. Porque como você acaba impedindo a industrialização por encomenda, porque senão você encarrega o IPI para o varejo, você não consegue fazer com que grandes players comprem de pequenas empresas, né, mandando para lá, assim, a sua matéria-prima, o ouro, o diamante, apenas agregando valor nessa pequena indústria que está distribuída por todo o nosso país. Então, essa seria mais uma das sugestões de emenda. Então, justificando, ficando dentro do meu tempo, eu acho que é muito... eu não vejo outro setor que tenha uma situação tão particular na Zona Franca de Manaus como o nosso, tão pulverizado, com uma fabricação mínima na Zona Franca e onde o grande player que está lá, ele produz para ele mesmo, né? Então, ele não é um produtor que abastece o mercado, né? Não é exportador, tampouco exportador. A adequação dos prazos também para a realização de projetos vocacionados para a Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, seriam os clusters de biojoias, que é um investimento que a gente pretende fazer. A gente acredita que tem muito mais ficando dentro do setor, liga com a Zona Franca de Manaus, que seria a indústria de biojoias. Aumentar a competitividade da indústria nacional, né, destravando esse potencial exportador. Na verdade, a gente tem grandes designers reconhecidos internacionalmente, que são premiados. Muito se fala da nossa joia, ela tem bossa, nós temos toda a matéria-prima no nosso solo, mas a gente não consegue ser um exportador de joias acabadas, agregando valor e distribuindo riqueza e renda no nosso país. Com isso, eu encerro a minha fala.